Olá, bem-vindos à aula aberta da Escola Rosa Cruz Iniciática. Este é o quarto vídeo da série dedicada ao Grande Selo dos Estados Unidos. Para entender melhor este conteúdo, é melhor assistir primeiro os vídeos anteriores: o olho panóptico, Iode, o olho de Horus e a pirâmide truncada. Comecemos! Há um detalhe do Grande Selo que permaneceu em nosso tinteiro. Na base da pirâmide há uma inscrição em algarismos romanos, que corresponde ao ano de 1776. Esse ponto também serviu para alimentar teorias de conspiração, porque justamente nesse momento da história aconteceram vários eventos. Entre eles, em 4 de julho de 1776, 13 colônias britânicas conseguiram aprovar a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, na Filadélfia, Pensilvânia. Mas também neste ano, exatamente em 1º de maio, se fundam os Iluminados da Baviera. E Adam Smith também publica sua obra, Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações, obra fundamental para o desenvolvimento e a fundação do capitalismo como conhecemos hoje. Esses 3 eventos são fundamentais para entender o mundo moderno e tudo que se seguiu então: o dogma do progresso, a secularização do mundo, o colonialismo e o imperialismo, a Revolução Industrial e, obviamente, o surgimento do socialismo, e as guerras mundiais certamente estão intimamente ligadas a esses eventos. Vamos deixar de lado Adam Smith e focar nos outros 2 eventos: a Declaração de Independência e a fundação dos Illuminates. Alguns até dizem que o número 1776 aparece no Grande Selo devido a esta obscura seita alemã, mas se aplicarmos a navalha de Ockham, que afirma que a explicação mais simples costuma ser a mais provável, não há dúvida de que a inscrição em algarismos romanos alude a 4 de julho de 1776, um marco de capital importância para os Estados Unidos da América. O que é certo é que esse final do século XVIII marca, segundo os estudos de ciclologia das doutrinas tradicionais, o início da fase mais sombria da Idade de Ferro, ou Kali Yuga, o chamado Ferro de Ferro, o ponto de partida da modernidade e da ideia do ser humano como centro do universo, como entidade emancipada da natureza e com direito de subjugá-la. A modernidade nos traz os ismos, o capitalismo, o socialismo, o fascismo, que aprofundam as divisões e separatividade, a ideia de que existe um eles e um nós. E o mundo atual, desde 2021, com tanta violência e polarização, é a versão extrema dessa modernidade bizarra, gestada neste momento da história. Outro ponto que ficou pendente é a frase latina que aparece sob a pirâmide: Novus Ordo Seclorum. Este lema apareceu em 1782 na versão final do Grande Selo e significa nova ordem dos tempos ou dos séculos. E a pessoa que propôs, Charles Thompson, explicou seu significado desta forma: as palavras abaixo dele significam o novo ciclo da nova era americana. Portanto, a tradução forçada de Novus Ordo Seclorum por Nova Ordem Mundial só faz sentido dentro do arcabouço da teoria da conspiração. Mas se focarmos nos acontecimentos históricos que cercam este selo, a gestação de uma nova nação e um novo arcabouço fortemente religioso, é claro que uma ideia quase messiânica de uma nova terra prometida e uma nova era estão refletidas nesse símbolo. Veremos essa questão da existência ou não de uma nova ordem mundial em um vídeo futuro desta série. A verdade é que enquanto olhamos para falsas conspirações, reptilianos, os Illuminates, QAnon, etc., o materialismo mais grosseiro, como a ideia maluca e até suicida, poderíamos dizer crescimento infinito? Como disse, essas questões ficarão para um vídeo futuro. Agora vamos passar para outro lado do Grande Selo, a águia calva. No vídeo anterior, vimos que a águia aparece rodeada pelo número 13,
13 flechas, 13 folhas, 13 letras do lema, 13 barras e 13 estrelas. Ainda se conserva o esboço original de 1782, onde a águia americana segura com sua garra esquerda 13 flechas que significam a força marcial e o poder da guerra, e com sua garra direita um ramo de oliveira, que significa a concórdia, a harmonia e o poder da paz. A verdade é que a águia olha para o lado da paz, mas também suas flechas estão prontas. Isso nos lembra a frase latina de Vegetius, si vis pacem para bellum, que é: se você deseja a paz, prepara-te para a guerra. Embora infelizmente a guerra e o conflito tenham sido uma constante nos Estados Unidos da América desde seu início. E a frase "e pluribus unum" significa da pluralidade à unidade, ou de muitos a um. Uma nação bem conhecida nos círculos espiritualistas e esotéricos, onde sempre se falou em fraternidade, unidade e na diversidade. No selo, a frase está novamente ligada aos Estados Unidos e ao encontro dessas colônias que se tornaram uma nação. No entanto, na primeira versão do Grande Selo, este lema, "e pluribus unum", estava vinculado às 6 nações que povoaram as terras norte-americanas, a saber, a rosa, que simbolizava a Inglaterra, o cardo, a Escócia, a harpa, a Irlanda, a flor de lis, a França, o leão, a Holanda e a águia imperial, a Alemanha. Obviamente, esta era uma visão completamente eurocêntrica, onde se aludia às populações europeias como populações brancas, enquanto absolutamente nada era dito sobre os negros africanos e povos indígenas. Agora vamos nos concentrar na águia. Como todas as aves, aparece mediando entre o que está acima e o que está abaixo. Por isso mesmo, por essa presença no espaço intermediário, as águias sempre estiveram ligadas aos anjos, e podemos ler em Ezequiel que os 4 anjos, em sua visão, tinham o rosto de águia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Enquanto Pseudo-Dionísio, o Areopagita, explica assim a representação do anjo pela águia. A figura da águia indica a realeza, a tendência aos picos, ao voo rápido, agilidade, presteza e a engenhosidade em descobrir alimentos fortificantes, o vigor de um olhar lançado livremente, diretamente sem desvios para a contemplação daqueles raios dos quais a generosidade do sol teárquico multiplica os raios. Este último é bem interessante, porque na tradição simbólica sempre se afirmou que a águia é capaz de voar até o sol sem se queimar ao olhá-lo de frente sem piscar. Ângelo Silésios dizia que a águia olha sem medo para o sol, ou seja, tem a possibilidade de fixar o seu olhar sobre o sagrado, mas também sobre o mundano, tornando-se assim um ser entre 2 mundos, com uma existência que se desdobra tanto na terra como no céu. Em várias representações, a águia aparece lutando até a morte com uma cobra, simbolizando assim a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Embora observados de uma perspectiva mais abrangente, ambos os elementos estão representando a unidade cósmica primordial, o encontro do mesmo símbolo de matéria, a serpente, e espírito, a águia. E a rigor, já sabemos quem vence essa luta, a águia, ou seja, espera-se a vitória final do espiritual sobre o mundo terreno, do espiritual, eterno, infinito, metafísico, sobre o material, temporário, finito, manifesto. Este mesmo conflito acontece na alma, puxada entre o que está em cima e o que está embaixo, onde se observa a guerra interior, da qual já falamos neste canal. No entanto, esta conflagração está destinada a terminar com um triunfo final da águia, do espírito, da luz, enfim, do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. Os povos nativos da América do Norte usavam penas de águia em seus rituais, que correspondiam aos raios do sol, aquela radiação divina que procurava penetrar nelas. Neste contexto, e segundo Antônio Medrano, a pena da águia é o sinal de verdade, de imortalidade, de poder espiritual e uma homenagem aos poderes do alto.
distinto e sinal que aponta para a presença de forças divinas e sobrenaturais no homem. Nesse sentido, e não como um simples ornamento popular, como interpretado pela mente moderna, é usado pelo Pele Vermelha. A pena da águia alude sempre ao sopro do espírito, ao toque sobrenatural. Carregar as penas do pássaro solar equivale a tornar-se simbolicamente uma águia, aprendendo a realidade ontológica que ela representa, e através dela ascender às regiões do sobrenatural, identificar-se no eu real, com o Akantanka. Por essas virtudes e por essas implicações simbólicas, os Estados Unidos da América elegeram a águia de cabeça branca, a águia calva, como seu animal totêmico, como seu animal espiritual protetor, que por um lado representa a egrégora nacional, como o urso na Rússia, o galo na França, a águia imperial na Alemanha ou o leão na Inglaterra. Recordemos que a palavra animal significa uma entidade dotada de sopro vital, ou ânima, a alma. E por isso, através destes animais nacionais, a alma de um país inteiro é canalizada de forma simbólica. A soma de um conjunto de almas vibram em uníssono com o mesmo ideal e fazem parte do mesmo projeto nacional. No que diz respeito à águia calva como símbolo egregórico dos Estados Unidos, a soma de todas as almas daquele projeto nação em um único ser, é claro que isso está intimamente relacionado com o lema que vimos antes, E pluribus unum, de muitos um, com um conceito inspirador que poderia perfeitamente ser aplicado hoje a uma humanidade dividida, adormecida, sem um propósito comum e totalmente divorciada da natureza e do sagrado. Continuaremos analisando esses tópicos relacionados ao grande selo dos Estados Unidos em um novo vídeo desta série, que apresentaremos muito em breve nesse canal. Assim sendo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixo a todos vocês os meus melhores desejos de paz profunda.